Vamos então ver o último caso particular da área de triângulos, neste caso triângulos com bases diferentes, mas com a mesma altura. O que é que se pretende aqui demonstrar? Pretende-se demonstrar que se as áreas de dois triângulos com bases diferentes e com a mesma altura, as áreas são diretamente proporcionais à razão das bases, não é? Temos aqui o triângulo amarelo com esta base pequena e o triângulo lilás com esta base grande. A altura é a mesma. Claro que a área do triângulo lilás é superior à área do triângulo amarelo. Contudo, como é que é a relação? A relação entre essas áreas. A relação entre as duas áreas é exatamente igual à relação entre as suas bases. Neste caso, AB e BE. Vamos já ver isto em pormenor no GeoGebra. Portanto, vamos analisar em concreto esta situação. Nós estamos perante dois triângulos com bases diferentes. O triângulo amarelo tem base AB, o triângulo lilás tem base BE, mas da mesma altura, que é dada por este seletor. Este seletor define a posição do vértice D, este define a posição do vértice E, e o que nós vemos é que as áreas não são iguais, são diferentes. A área do triângulo lilás é maior que a do amarelo. E essa relação é dada exatamente pela relação dos lados. Isto é, nós temos o lado AB, que é do triângulo amarelo, que vale 3,7, o lado BE, que vale 12,9. A razão dos lados é 0,31. É exatamente igual à razão das áreas. E isto é fácil de entender, não é? Porque nós temos, se a área do triângulo é dada por esta fórmula, se elas são diferentes e estes dois fatores aqui são constantes, o que varia é exatamente as bases. Então a razão entre as áreas é exatamente igual à razão dos lados, das bases. Portanto, vamos ver isto. Isto quer os vértices estejam separados ou sejam coincidentes, não é? Se nós podemos pôr em qualquer posição, podemos pôr os vértices coincidentes e nessa altura a situação é exatamente a mesma, não é? Vamos ver a animação em termos da abscissa C, isto é, se fizermos variar a abscissa C, é evidente que a área do triângulo amarelo não varia, mantém-se constante. É diferente, são diferentes, mas mantém-se constante, fazendo variar a abscissa do ponto D, é exatamente a mesma coisa, mantém-se os dois constantes apesar das abscissas do ponto D se movimentarem na vertical. Isto porquê? Porque a altura dos triângulos mantém-se constante. Contudo, se nós para um determinado triângulo fizermos variar a sua altura, né, a ordenada, portanto, a animação das ordenadas, neste caso, o que é que se verifica? Verifica que as áreas dos triângulos vão variar. E vão variar porquê? As bases mantêm-se constantes, como se pode ver aqui, 3,7, 12,09, mas as alturas variam, 2,3. Por isso é que fazem variar a área. Do mesmo modo, se fizermos variar os lados dos triângulos, o que é que verifica? O que é que verificamos? O triângulo amarelo era o mais pequeno e o lilás o maior. Neste caso está ao contrário. É evidente que as áreas inverteram a sua relação de grandeza, não é? Mas contudo, a relação entre as áreas, 5,91, mantém-se constante. É a mesma relação entre os lados. Isto é, AB de 3,5 sobre 2,29 é 5,91, é a mesma razão entre as áreas. Podemos ver a animação de toda a variação e ficamos a entender exatamente este conceito de áreas de triângulos, tendo em atenção que a fórmula é base vezes altura sobre 2 para calcular a área, e os casos particulares, no caso de base e alturas serem iguais, no caso de só as bases serem iguais ou só das alturas serem iguais.